Sejam bem-vindos mais uma vez para esse canal chamado Lógica Insana. E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez, demorei para fazer vídeo nessa quarentena. Espero que vocês estejam bem nessa quarentena e que isso possa passar logo. Mas enfim, resolvi, nessa quarentena, tive tempo para pensar em muitas coisas e tive pensando em um assunto que eu cheguei à conclusão, não sei se vocês vão concordar comigo, mas que alguns sistemas de pontuação esportivos não tem muito sentido e não tem muita lógica. No final das contas, tanto faz. Mas vocês já repararam que o futebol tem o sistema de pontuação de campeonato mais injusto que tem? Pelo menos na minha opinião, e eu quero passar isso para vocês. Então, primeiro vamos analisar para vocês entenderem o meu ponto e aonde eu quero chegar com este vídeo. Antes de dar continuidade, por favor, deixe o seu joinha, o seu like, comenta, deixe a sua opinião depois do vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito. Mas vamos lá, raciocinando comigo. Quando você vai jogar um esporte, principalmente um esporte profissional, o que está em jogo naquele campeonato, além do título? São a pontuação. Então, quando dois times entram em campo, independente do esporte em questão, principalmente esportes coletivos, né, como o futebol e entre alguns outros, eu reparei que o futebol tem o sistema mais injusto e sem sentido. É uma lógica um pouco insana, vamos se dizer assim. Porque quando você entra em campo, em um jogo, o que está em jogo são pontuações, certo? Que no final daquele campeonato, quem tiver mais ponto se classifica ou é campeão, né? No caso do sistema de futebol, por exemplo, dos pontos corridos, ou se for mata-mata, você tem um ponto corrido ali, depois tem os playoffs. Então, se trabalha com pontuação, então quer dizer que o que está em disputa a cada rodada, a cada jogo, são pontuações. Tá bom? Então, vamos dar alguns exemplos antes de eu entrar para o futebol. No rugby, por exemplo, o time que ganha uma partida, normalmente ele ganha 4 pontos. E se empatar, os dois times saem com 2 pontos cada, corretamente? Certo? E é aí que está o meu ponto. Se em uma partida está em jogo 4 pontos, então se os times empatarem, você deve, né? O mais justo e o mais correto é você dividir esta pontuação por igual. Concorda comigo? E se acabou empatado, então divide 2 para um time, 2 para o outro. Nada mais do que justo. O próprio rugby, ele tem um outro sistema também de bonificação, né? Mas enfim, por exemplo, se um time fazer mais de 4 tries, ele ganha 1 ponto extra, ou o time até que está perdendo, para não sair no zero, se ele perder de menos de 7 pontos, ele ganha 1 ponto extra. Mas aí são bonificações para que os times sigam jogando a todo vapor até o final, para tentar evitar o jogo de comadre. Enfim, no ice hockey, no hockey no gelo, a pontuação são 2 pontos para a vitória, 1 ponto a cada para o empate, 0 pontos por derrotas. A prorrogação, os dois times já levam o ponto pelo empate do jogo, só que esse jogo não acaba empatado exatamente, ele vai para uma prorrogação e nessa prorrogação é disputado mais 1 ponto, né? Então aquele que ganhar a prorrogação, ele leva 2 pontos, mas aquele time que perdeu na prorrogação, ele continua levando o empate.
do jogo normal, e mesmo perdendo o jogo normal, perdendo a prorrogação. Aí entra o futebol. Olha só como é injusto. Uma vitória são só 3 pontos, são 3 pontos. Mas se o time empatar, cada time leva 1 ponto só. Ué, mas que lógica insana é essa? Como eu disse, o time, se em um campeonato a cada partida está sendo disputada uma certa pontuação, se acaba empatado, a pontuação deveria ser dividida por igual, né? Então seria praticamente 1,5 ponto para cada. Por que não? Escreva se você não concorda comigo. Por que não fazer o futebol de uma proposta ou igual o rugby ou igual o hóquei no gelo, né? Se você seguir a proposta do rugby, você pode fazer a pontuação de vez de 3, 4 pontos. Em caso de empate, cada um leva 2, tá? E se um time fazer uma goleada, ganhar mais do que de 5 gols, fazer 5 gols ou 4 gols, ganhar de 4-0, acima de 4-0, ou a partir de 4-0, a partir de 5-0, ou a partir de 5 gols de diferença, ganha 1 ponto extra, por que não? Aquele que perdeu, se perdeu de 2-1, leva 1 ponto extra, leva 1 ponto, porque perdeu por 1 gol só, o outro leva 4, e o derrotado leva 1, não sei, né? Mas o mais importante é que seria mais justo se o futebol tivesse um sistema de pontuação mais igualitário. Porque não tem sentido, é uma lógica muito insana você dar 3 pontos para o vencedor e quando aquele time empata, você está disputando 3 pontos. Aí o time empata e cada um leva 1 ponto só. Essa matemática não bate. E é injusto por quê? Porque quando você dá 3 pontos para um vencedor e somente 1 para empate, você concorda comigo que a lógica 2 empates tem que equivaler a uma vitória. Um time que ganhou uma vez e perdeu uma vez em 2 jogos, se um outro time empatou 2 jogos, na matemática não é a mesma coisa? Uma vitória e uma derrota é a mesma coisa do que 2 empates? E é assim que funciona em alguns outros esportes. Então não adianta falar, não tem nada a ver. Tem a ver, porque eu estou me baseando naquilo que eu vi de outros esportes, entende? A pessoa pode falar, mas você está valorizando mais a vitória. Mas, cara, pode até ser, só que matematicamente é injusto. Se você está você está disputando um bolo, vamos dizer assim, né? Aí eu falo, entre vocês dois, eu tenho esse bolo e eu vou dar esse bolo para quem ganhar, tá bom? Aí os 2 times empatam, as 2 pessoas empatou o jogo. Vamos dizer que é uma partida de futebol e o jogo acabou empatado. E não tem prorrogação, não vai ter pênaltis, na regra se empatou, empatou. Então se empatou, não é justo eu dividir esse bolo no meio e dar metade para cada um? Entende? Mas não, no futebol não, eu tenho esse bolo aqui. Vocês vão disputar uma partida de futebol valendo este bolo. Aí os 2 times empatam. Bom, vocês empataram, então eu vou dar só uma parte aqui para você, outra parte aqui para você, e eu vou ficar com uma parte. Não tem sentido. Então, para encerrar, fazendo um bônus desse vídeo, seria para aqueles que gostam de beisebol e acompanham o beisebol americano, sabe que tem muito a discussão, eles discutem muito sobre a questão de diminuir o tempo de jogo, né? Porque o beisebol ele não tem tempo cronometrado
e então o jogo acaba, dependendo da situação, acaba demorando muito tempo para terminar. E os americanos têm aquela discussão de o que fazer para diminuir o tempo de jogo. Então vai aqui a minha sugestão. No beisebol ele não tem pontuação, né? Ele é por vitórias e derrotas. Então o time que tiver mais vitórias ganha vantagem sobre o outro, se classifica e tudo mais. Então a contagem da tabela é entre vitórias e derrotas. Por que não fazer um sistema de pontuação igual o hóquei no gelo, que já que é por vitórias e derrotas, que eu falei, então quer dizer que 2 empates se equivale a 1 vitória. Então você faz a pontuação no beisebol 2 pontos e a vitória 2 pontos, empate 1 ponto e derrota 0 pontos. E em vez de só por vitórias e derrotas, porque no beisebol ele não tem empate, então, por exemplo, se acaba o tempo normal, entre aspas, o tempo normal, você vai continuar jogando, que são as entradas, os innings, são 9 innings. Então, se tem 9 entradas e o jogo continua empatado, vai para 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 30, até acabar. E isso pode prolongar o jogo por muito tempo. No Japão já se faz o sistema não por pontuação, mas já se existe empate em uma partida. Então eu acho que está na hora da MLB fazer o beisebol com sistemas de pontuação. Eles têm um exemplo muito legal dentro do seu próprio país, que é o exemplo da NHL. E fazer, o jogo são 9 entradas. Se empatou, empatou. Cada time leva 1 ponto e pronto. Se ganhou, 2 pontos. Se perdeu, 0 pontos. E fica mais justo, fica mais rápido, o jogo não demora tanto. Isso na temporada regular. Aí depois na pós-temporada, como você não pode ter empates, porque são séries, né? Aí sim você volta para o normal. Se tiver que acabar empatado, vai para a 11ª e assim por diante. Mas na temporada regular, eu acho que se o beisebol fizesse um sistema de pontuação, ficaria melhor e ajudaria nessa questão de diminuir o tempo de jogo. Ok? Se você gostou, se você entende de beisebol, se você gostou, se você acompanha o beisebol e gostou dessa dica, se você concorda com a minha opinião, coloca aí. Se você discorda também, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!